nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós não vamos ao capítulo 29, porque não tem, ok? Mas nós vamos ao capítulo 1 e o verso 1. E daqui a pouco você vai entender o porquê do tema desse culto ser Atos 29, sendo que não tem esse texto na Bíblia. Por que nós escolhemos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, eu quero ler com vocês o verso de número 1 até o verso de número 4. Livro de Atos dos Apóstolos. Dá uma folheada aí na sua Bíblia. Eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. E quando nós amamos a palavra de Deus, nós vivemos uma vida muito melhor. É triste ver cristãos hoje que não amam a palavra de Deus. E às vezes você diz, eu amo, mas você mente. Você acha que se você amasse a palavra de Deus, você passaria a semana inteira sem pegar na Bíblia? Você não faria isso. Você acha que você passaria o dia inteiro ouvindo músicas seculares? O dia inteirinho, sem ouvir outra coisa? Você acha que se você amasse a palavra de Deus, você não teria pelo menos algumas partes dela memorizada na sua mente? Teria. Mas às vezes falar que ama é fácil. Provar que ama é o desafio. Eu gostaria que você amasse a palavra de Deus. E amasse muito. Capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 4. Olha o que diz. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, e você diz amém. Amém. O tema da minha ministração essa noite é a missão da igreja. Lembrando de um detalhe, que a igreja é exatamente o corpo de Cristo espalhado sobre a terra. A igreja não é a Assembleia de Deus. A igreja não é batista. A igreja não é a universal. A igreja não é a católica. A igreja não é a metodista. A igreja é formada por todas as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e obedecem a sua palavra. Então isso é a igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou membro do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja, mas eu sozinho não sou igreja. A igreja tem uma missão, e nessa pregação eu quero convidar você para refletir sobre a missão da igreja. Porque algumas pessoas pensam que a missão da igreja é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso é parte da missão. A missão da igreja é que eu vá ao culto no domingo, coisa que alguns nem isso fazem. E no culto, eu levante as mãos, dê glória a Deus, dê aleluia, que nesse culto eu entregue a minha oferta, o meu dízimo, que eu seja um contribuinte. Isso é uma parte minúscula da nossa missão. Qual é a maior missão da igreja nesse planeta? A maior missão da igreja é a de pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E o que significa a palavra evangelho? Boas notícias. A maior missão da igreja é entregar às pessoas as boas notícias. E a boa notícia que nós temos para dar para as pessoas é essa, que Jesus Cristo já perdoou todos os pecados.
que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Qual é a boa notícia que temos para dar? Que Jesus Cristo, ele continua vivo. A maior prova é que ele já falou conosco hoje, sim ou não? Ele já falou. Se ele estivesse morto, ele não falaria, mas ele está vivo. Qual é a boa notícia? É que Jesus continua fazendo o que ele sempre fez, curando, salvando, batizando com o Espírito Santo e manifestando o reino de Deus. Então nós temos uma missão, a missão de pregar o Evangelho. E lembre você que às vezes é muito inclinado ao assistencialismo, à filantropia. Isso é muito bom, visto que na América Latina nós temos muito forte aqui presente a teologia da libertação, que foca muito no assistencialismo. E esses teólogos cobraram da Igreja Católica, depois foi entrando nas igrejas protestantes, o assistencialismo, o ajudar as pessoas, dar esmolas, contribuir com aqueles que são carentes, que o dízimo e as ofertas da igreja fosse distribuída entre os necessitados, entre outras ideias dessa teologia. Eu concordo que o assistencialismo vai ajudar muitas pessoas. E aqui nós fazemos. Eu concordo com dar esmolas. Eu concordo com subsídios do governo para os mais pobres. Eu concordo quando vejo a igreja se envolvendo em causas sociais. Isso é maravilhoso. Eu vou a Cracolândia e prego. Quando alguém quer sair de lá, eu dou a minha assistência. Eu pago o tratamento. Eu acho bonito isso. Mas isso não é a maior missão da igreja. Isso é secundário. A nossa prioridade número 1 é pregar o Evangelho. A nossa prioridade número 1 não é estabelecer templos bonitos e luxuosos. A nossa prioridade número 1 não é eleger um presidente crente para esse país, não é eleger um governador crente para esse estado, um prefeito crente para essa cidade. Não, isso é secundário. A prioridade número 1 é ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A prioridade número 1 é essa, portanto, ide, fazei discípulos dentre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa prioridade. Como quem fez isso na história? Algumas igrejas. A igreja de Jerusalém, que era a igreja onde o pastor Pedro estava, junto com os outros apóstolos, naquela igreja, os pastores eram exclusivos somente para orar e se dedicar à pregação da palavra. Eles entenderam que a pregação é tão importante que eles se afastaram do assistencialismo, afastaram das outras coisas e decidiram com exclusividade o estudo da palavra e a oração. Se você ler a Bíblia, vai encontrar história linda, como a história da igreja de Antioquia, que o Espírito Santo se manifestou em um culto, e era um culto muito poderoso, um culto de adoração. Eles estão reunidos, e quando o Espírito Santo falou na igreja, Atos capítulo 13 e o verso 2, está escrito que o Espírito Santo disse: separe para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra com eles. Qual era a obra? Deles se tornarem empresários? Deles se tornarem pregadores famosos? Não. A obra é que eles fossem pregar o Evangelho, que eles fossem alcançar as pessoas. Uma igreja entendeu isso de uma forma muito linda lá na Suécia. Que igreja foi essa? A igreja Filadélfia. E essa igreja enviou 2 jovens para o campo missionário, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses jovens vieram fazer o que no Brasil? Turismo? Não. Eles não vieram aqui em busca das nossas praias. Eles não vieram aqui em busca dos nossos rios, das riquezas que nós temos,
da nossa vegetação, do nióbio. Eles não vieram aqui em busca dos animais únicos que nós temos e que o mundo luta para traficar esses animais. Eles vieram aqui pregar o evangelho há 113 anos atrás, praticamente. E hoje nós temos no Brasil as Assembleias de Deus. Eles vieram pregar o evangelho. Essa é a nossa maior missão. E eu já libero uma palavra profética para quem está ligado. Deus está te capacitando para pregar o evangelho. Deus está te dando autoridade para pregar o evangelho. Quem quer receber essa autoridade, dá glória para Jesus, do tamanho da fé. É Deus quem está nos capacitando. Mas escute isso. Pregar o evangelho sempre foi a nossa maior missão. Nós fizemos uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos. É um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento, um dos livros que tem a leitura mais gostosa. É uma história, a história desta igreja, da igreja que nós estamos. Essa igreja, ela começa lá. Se você ler sobre Lucas, você vai entender que por profissão, o Lucas era um médico. Mas ele não ficou famoso por ser médico. Ele ficou famoso pela escrita. Já imaginou o médico que não se tornou um fenômeno pela medicina, mas pela escrita? Eu não conheço a história de nenhum paciente do Dr. Lucas, de alguém que disse, ele me atendeu, ele fez uma cirurgia em mim, ele me receitou, ele fez um exame, mas eu conheço 2 livros que ele escreveu, e esse doutor está entre os maiores escritores de todos os tempos. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido da história, e Lucas é um dos autores aqui dentro. Primeiro, ele escreve o evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, que tem 24 capítulos. E esse evangelho, escrito por Lucas, ele é diferente de todos os outros. Já pega isso. Ele é diferente do evangelho escrito por Mateus, por Marcos e por João. Por que ele é diferente? Porque Lucas resolveu colocar a história de Jesus em ordem, de forma organizada. É a escrita sobre Jesus mais organizada que nós temos. E ele não estava escrevendo esse livro para nós. Não. Lucas não estava escrevendo esse livro para os crentes da igreja. Ele estava escrevendo para um único homem. E esse homem se chamava Teófilo. Esse homem havia conhecido quem era Jesus. E ele queria aprofundar o seu conhecimento. Não existe nada mais maravilhoso do que ver pessoas que querem aprofundar o conhecimento acerca de quem é Jesus. De pessoas que têm sede, que têm fome de conhecê-lo mais. De pessoas que têm sede e fome de ser mais íntimo dele. E esse Teófilo tinha essa sede, tinha essa vontade. E o Lucas, então, começa a fazer pesquisas. Ele fez aquele trabalho de repórter investigativo. Ele foi procurando as pessoas, e as pessoas foram falando com ele, como que Jesus agia, como Jesus trabalhava, qual foi o primeiro milagre, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, ou as parábolas, como que Jesus contou, aonde ele contou essas parábolas. Quando Lucas termina de contar toda a história de Jesus, ele fala da prisão de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Ele precisa dar continuidade. Falando de quem? Dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. O que esses homens fizeram? Então é daí que surge o livro, que leva o nome de Atos dos Apóstolos. Mas esse livro, que é escrito pelo Lucas, não é à toa que ele diz do primeiro tratado, e esse é o segundo tratado. Alguns teólogos dizem que esse livro poderia receber o nome de Atos do Espírito Santo, porque quem está fazendo tudo é o Espírito Santo. Os apóstolos são apenas instrumentos, não são eles quem fazem. É o Espírito Santo fazendo através deles. É o Espírito Santo ministrando através deles, curando através deles. E permita-me te contar algo.
Se o Espírito Santo usou homens como Pedro, Tiago, João, Mateus, André, Paulo, ele é o mesmo e vai usar você. Vai usar. Eu estou profetizando para quem crer. Deus vai te usar de uma forma tão grande que muitas vidas serão libertas. E posso melhorar? Ele vai começar te usando para libertar sua família. Depois os seus amigos, todos serão libertos. Quem crê já recebe esse poder de Deus para pregar o evangelho e anunciar a libertação. Esses discípulos foram pregando, e Lucas, com muita exclusividade, ele foca na vida de um dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo. E ele fala da vida desse apóstolo até a sua última prisão e de lá o seu martírio. É quando ele termina o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28, é só você ler. Aí no capítulo 28, Lucas encerra toda essa história e o seu segundo tratado no capítulo 28 e o verso de número 31. Então acabou, pastor. E de onde vem essa ideia de Atos 29? É porque o Atos 29, quem escreve não é o Lucas. O Atos 29, quem está escrevendo somos nós. O Atos 29 quer dizer que a obra não parou. Atos 29 quer dizer que a pregação do evangelho não parou. As curas não pararam. Os dons espirituais não param de se manifestar. A igreja não para de crescer. As almas não param de ser salvas. Os demônios não param de perder a batalha. A igreja continua com Atos 29. Atos 29 é o que você escreve quando prega no seu emprego. É o que você escreve quando prega na internet. É o que você escreve quando ora na sua casa. É o que você escreve quando dá o bom testemunho. E enquanto a última trombeta não toca, Atos 29 continua sendo escrito. Só quem faz parte dessa história, ergue as tuas mãos e ergue a voz. E dá glória, porque esse capítulo não para de ser escrito. Ele não para de ser escrito. Mas eu preciso falar com vocês como nós estamos escrevendo esse capítulo. É sério que alguns estão escrevendo esse capítulo através de maus testemunhos, escandalizando a fé. Alguns estão escrevendo Atos 29 com versos tristes, ruins de ler. Mas existem pessoas sérias escrevendo Atos 29 com o principal conteúdo. E qual é o principal conteúdo que nós precisamos? É exatamente a pregação do evangelho. Mas pastor, por que pregar o evangelho? Por que anunciar o evangelho? Simples. Paulo explica, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 21, que aprouve a Deus salvar os crentes pelo louvor. Aprouve a Deus salvar os crentes pelas músicas que nós cantamos, pelos eventos? Não. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Esse negócio louco de pessoas entrando no ônibus e pregando, de pessoas nas ruas pregando, esse negócio louco de você receber um vídeo no WhatsApp e alguém pregando, esse negócio louco de um aluno que se levanta na escola, na sala de aula e não tem vergonha de ninguém e prega, esse negócio louco de algum repórter que é pago somente para fazer o telejornal e de repente no meio do jornal ele está pregando, alguém dizendo isso é loucura, mas foi isso que Deus fez. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus, é isso que a Bíblia ensina. Mas existem algumas formas de pregar o evangelho. E eu vou falar sobre 3 formas de pregar o evangelho. E já encerro essa mensagem de hoje no nosso culto de jovens. Primeira maneira de pregar o evangelho é quando você prega conscientemente. Pregar com a consciência, pregar com a inteligência. Você precisa usar isso, visto que
O nosso Senhor Jesus Cristo sempre pregou com muita inteligência. E a inteligência é tão grande. Você já parou para imaginar que Jesus estava pregando há quase 2000 anos atrás? E para nós compreendermos o que ele estava pregando hoje, nós precisamos estudar. Olha o nível de inteligência com o qual ele pregava. O nível de inteligência com o qual os apóstolos pregavam. Eles pregavam com tanta inteligência que hoje, quando lemos as cartas paulinas, as cartas pedrinas, que são as cartas de Pedro, e as cartas de João, nós precisamos estudar. Ou seja, precisamos ter consciência. Precisamos da oração. E se você quer pregar, aprenda. Essa oração, de ser de vez em quando, não funciona. Para quem quer pregar o evangelho, a oração tem que ser um estilo de vida. Você tem que aprender a orar no carro. Você tem que aprender a orar no banheiro. Você tem que aprender a orar falando. Você tem que aprender a orar calado. Você tem que aprender a orar até sonhando. Você tem que aprender a orar em todo tempo, como a Bíblia ensina. É orar. E não só orar, é preciso ter uma vida de jejum. E além do jejum, uma alimentação regrada. Deus vai usar o seu corpo na pregação. Imagina quando você enche o seu corpo com os piores alimentos. Quando você usa a sua boca para matar o próprio corpo. Você quer que Deus use esse corpo depois? Fica muito difícil. Você precisa do jejum. Você precisa cuidar do seu corpo. Precisa da leitura bíblica. Mas não é uma leitura comum. Não. Vai além de ler. Você precisa meditar na palavra. Vai além da meditação. Você precisa examinar a palavra. É livros, enciclopédias, dicionários, às vezes um professor, para te auxiliar enquanto você se prepara para pregar. É preciso do estudo da palavra. Mas não é um estudo, eu li o Salmo 23, está bom. Não. É entender o que a Bíblia ensina no Pentateuco. É entender os livros históricos. É entender os reis de Judá e os reis de Israel. A divisão do reino. É entender os livros poéticos. É entender quem são os profetas maiores, quem são os profetas menores. É você entender os 4 evangelhos. Os 3 que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. E entender o evangelho escrito por João, que é o diferente de todos. É entender do que se trata as cartas de Paulo, todas elas. Do que se trata a carta aos Hebreus, as cartas de Pedro, as cartas de João, o Apocalipse. É você conhecer a palavra. E depois de ter esse conhecimento da palavra, é necessário que você conheça o público que Deus chamou para você ganhar. Porque você está aqui para ganhar um público. Existem pessoas específicas que você vai ganhar. Eu tenho consciência que a minha pregação não vai alcançar todo mundo. Nem todos vão se identificar com o meu estilo de pregar, com o jeito como eu transmito a palavra de Deus. É por isso que Deus montou um grupo e uma equipe enorme para pregar. Porque quem não se identificar com o meu estilo vai se identificar com o seu. Quem não se identificar com a minha forma pentecostal de pregar, pode se identificar com o estilo do pregador reformado, pode se identificar com o estilo do pregador tradicional, pode se identificar com o estilo daquele pregador que nem fala praticamente, talvez ele sussurra, ou ele fala através de artes cênicas, ele fala através de desenhos, ele dá o seu jeito. É por isso que você tem que identificar quem é o seu público. Pastor, eu precisa. Jesus sabia quem era o público dele. Sabe quem era o público de Jesus? Ele disse em Lucas capítulo 19 e o verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os mais ricos de Jerusalém. O Filho do Homem veio buscar e salvar os mais inteligentes. Se eles quiserem, venham. Se os mais ricos quiserem, venha. Mas a minha prioridade é essa: os
perdidos, eu estou em busca dos perdidos, eu estou em busca da mulher samaritana, eu estou em busca dessa mulher que foi pega no ato de adultério e vocês querem matar, eu estou buscando ela, eu estou em busca de um bandido sendo crucificado com sentença de morte, eu estou em busca de pessoas perdidas. Eu não sei qual é o seu público, eu não sei se Deus escolheu a Cracolândia, se Deus escolheu os hospitais, se Deus escolheu os presídios, se Deus escolheu as ruas, se Deus escolheu os becos, se Deus escolheu as favelas, se Deus escolheu a área nobre. Eu não sei qual é o seu público, mas eu estou debaixo de autoridade de Deus para dizer: Deus vai te usar para ganhar essas pessoas, Deus vai te usar para salvar essas pessoas. Eu não sei qual é a estratégia que Deus está te dando, mas Deus vai te usar para que essas vidas sejam libertas. Se eu fosse você, eu já abria a boca e glorificava, porque não vai demorar, vai ser essa semana, a semana de uma grande colheita, vai ser essa semana, a semana que você vai ver demônios caindo por terra, vai ser essa semana que ao som da tua voz, debaixo da unção de Deus, alguém vai deixar o cigarro, alguém vai deixar a cachaça, alguém vai deixar a cocaína, alguém vai deixar o crime, alguém vai abandonar a arma ilegal, alguém vai abandonar uma facção, alguém vai voltar para casa, alguém vai sair das ruas, alguém vai sair da prostituição, alguém vai sair da promiscuidade, da imoralidade. Essa semana ainda vai ser semana do testemunho da salvação e da libertação de Deus. Se tem um vencedor acreditando, ergue as tuas mãos, ergue a voz, abre a tua boca. Pega na mão de alguém que está ao teu lado e diga para ele: essa é a semana da provisão de Deus, é a semana da bênção de Deus. Deus vai te usar para ganhar almas essa semana. Só quem me ouve e acredita, glorifica com glória mais alto que trouxe. Você precisa pregar com a consciência, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo quem são as pessoas que serão alcançadas por essa palavra, conhecendo o seu ambiente, porque isso tem a ver com o idioma que falamos, isso tem a ver com a cultura que vivemos, isso tem a ver com a geografia aonde Deus nos coloca. É Deus. Mas segundo, nós precisamos aprender e pregar com muita seriedade, de forma inconsciente. Sou honesto para você, pregar com a consciência é maravilhoso, mas isso é limitado. Eu prego com a consciência quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. Isso é limitado. O poderoso é quando eu prego de forma inconsciente, quando eu prego tanto, que a pregação não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Eu prego tanto, chega uma hora que eu não preciso pregar mais. As pessoas já percebem que eu sou de Jesus, que eu caminho com Ele. Eu me lembro como hoje, viajando de Belém do Pará até Belém, aliás, viajando de Manaus a Belém do Pará. Eu peguei o último voo que tinha naquele dia. E se assentou ao meu lado um homem. E naquele dia eu estava com vontade de conversar. Nem sempre eu quero conversar com as pessoas que estão ao meu lado. Nem sempre. Tem dias que eu quero ir lendo o livro, mas aquele dia me deu vontade de conversar. E eu tenho várias técnicas para iniciar um diálogo, mas várias. Até para fazer a pessoa falar. Eu quero conversar com esse homem. Quando comecei a conversar com ele, ele foi falando da vida dele e eu descobri que eu estava conversando com o pai de santo. Eu estava conversando com o médium. Aí a conversa andou mesmo. E eu fui perguntando sobre espiritismo, mediunidade, incorporações, como que são esses espíritos. E fui falando, eu falei do Kardec, eu falei da sistematização do espiritismo. Ele perguntou: rapaz, mas o senhor conhece essas coisas? Eu fui estudo um pouquinho. Eu tenho alguns livros em casa que eu leio. Em nenhum momento eu disse que sou crente. Em nenhum momento eu falei da minha fé. Eu só ouvia ele, e ele ia falando. Quando chegamos em Belém do Pará, que o voo aterriza, ele olha para mim e diz: boa noite, pastor.
Mas eu não disse que sou crente. Como assim, boa noite, pastor? Eu disse, boa noite, médium. Eu perguntei aonde era o endereço que ele trabalhava. E dei a ele o endereço da igreja mãe, que era a igreja onde eu mais frequentava em Belém do Pará. Eu não precisei dizer a ele que sou pastor. Não. Pastor, ele teve uma revelação? Não. Ele foi percebendo que esse conhecimento com o qual estava usando para ele é conhecimento normal do ambiente pastoral. Inconscientemente, eu estava pregando para ele. Está na hora de você aprender isso. Porque a Bíblia diz, Paulo ensinando o jovem Timóteo, e hoje é culto de jovens, Paulo disse o que para Timóteo através de carta? Pregue em tempo e fora de tempo. Não existe tempo para pregar. Tem que parar com essa conversa fiada. Pastor, mas há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas para pregar não tem. A pregação não está lá. Não está. Salomão não disse tempo de pregar e tempo de não pregar. Paulo já deixou claro. Pregue em tempo e fora de tempo. Como que eu prego fora do tempo? Inconscientemente. Ninguém para o evangelho. Como que eu vou pregar fora do tempo? Eu não preciso ficar gritando. Um grande pensador do evangelho disse, pregue sempre. E se preciso, use as palavras. Se preciso. Pastor, como que eu vou pregar sem usar as palavras? Você prega com as suas vestes. A forma como você se veste. É por isso que a piriguete não prega o evangelho. Não, a piriguete não prega o evangelho. A pirigóspel também não prega, que é a piriguete que tenta se converter e não consegue. Ela também não prega o evangelho. Não. E a pirigóspel tem um negócio, elas não têm problema com frio. Não, elas só sentem calor o tempo inteiro. Pode ser o mês de junho, pode ser o mês de julho. Você pode ver, é pouca roupa. Elas não têm problema com frio, elas só sentem calor o tempo inteiro. Elas não pregam o evangelho. É por isso que um homem que se veste de qualquer jeito também não prega o evangelho. As suas vestes anunciam o evangelho. A forma como você se veste. E eu vou tocar em algo que quase ninguém toca. Quando você está comprando roupas falsas, você também não está pregando o evangelho. Você está fortalecendo o crime. Você está fortalecendo uma indústria negativa. Você não está pregando o evangelho. Pastor, eu vou usar o quê? Quem disse que você precisa usar coisas falsas? Quem foi que te contou essa história? Quem disse que você tem que ser garoto propaganda de marca alguma? Quem foi que te contou isso? Quem disse que o seu valor está na marca que está estampada em uma camiseta ou em um tênis? Seu valor não está nisso. O seu valor está naquilo que Jesus pagou. Você vale tanto, que para te comprar, Jesus deu a vida dele. Para te comprar, o ouro do céu não seria o suficiente. Para te comprar, o dólar não seria o suficiente. O diamante não seria o suficiente. Jesus disse, eu pago com a minha vida. Você vale mais que Nike, Reebok, Mizuno. Você vale mais que Oakley. Você vale mais do que qualquer marca. Porque você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Já deveria ter dado glória para ele, porque ele te comprou. As vestes pregam o evangelho. As vestes pregam o evangelho. E vou te contar algo sobre vestes que poucas pessoas entendem. Da próxima vez você observa. Sabia que quando você está triste, na maioria das vezes você usa tons escuros? Quando está triste, você abre o guarda-roupa e só enxerga o preto, cinza, e tem que ser escuro. E sabia que quando você está alegre, você esquece dos tons escuros? Você quer colocar um amarelo, um branco, um azul, vermelho. Você quer colocar até brilho. Se puder, jogar até lantejoula no corpo. Quando você está alegre, a roupa reflete quem você é. Procure as pessoas depressivas e você vai ver que a roupa dos depressivos não expressa alegria, porque ele em si não está tendo alegria. Mas quando ele é curado disso, a vida muda. Eu me lembro de uma jovem que frequentou muito essa igreja. E ela estava em uma depressão muito grande. E um dia eu pedi para ver o quarto dela. Ela disse, não, eu consegui chegar de surpresa e olhei o seu quarto. Quando eu olhei o seu quarto,
Eu disse, troca a cor desse quarto, muito escuro. Pensa negócio preto com roxo. Eu entrei e falei, isso aqui já está deixando eu triste, não dá nem para rir nesse ambiente. Abri o seu guarda-roupa, só tinha tons escuros, e ela, jovem negra, eu disse, coloca aí azul, mas negócio vivo, coloca o branco, coloca o amarelo, coloca um vermelho. Eu nunca usei essas cores. Quando colocou, não parou mais de usar. E a depressão sumiu, foi embora, na medida que o tempo foi passando. A roupa reflete muito quem nós somos. É por isso que a Bíblia fala de vestes. Lá no céu fala de vestes. João, quando viu Jesus, ele falou das vestes. Receba essa palavra de Deus para a sua vida, porque as suas roupas vão falar do Evangelho. Elas vão anunciar a Cristo. Posso melhorar para você? Se pessoas endemoniadas tocarem na sua roupa, serão libertos, porque a glória de Deus será refletida através das suas vestes. Pastor, só as vestes? Não, a linguagem. Você vai pregar através da linguagem. O que aquele pai de santo viu em mim para dizer que eu era pastor? A linguagem, a forma de falar, a forma de se comunicar. A linguagem pesa muito. Não é à toa que a linguagem ela é geográfica. É por isso que às vezes a linguagem da sua casa ela não pode ser usada na igreja, porque a linguagem ela é pesada. A linguagem é ruim, só palavrões, só maldições. Você precisa ter uma linguagem inteligente que expresse a glória de Deus, que expresse Jesus. Quando você começar a falar, alguém perguntar, eu acho que você é crente. Você dizer, não acha não, é que eu sou mesmo. E às vezes você está com uniforme igual todo mundo na empresa. Seu tênis é igual, sua calça é igual, mas a linguagem não é igual. Não é igual. Eu estou profetizando, vai ter mudança na sua linguagem a partir de hoje. Você não está pegando. A sua linguagem vai ser tão diferente que você vai estar falando e pessoas vão estar sendo curadas. Você vai estar falando e pessoas vão estarem sendo abençoadas. Deus está te dando poder e autoridade na linguagem. Você será um grande ganhador de almas para a glória de Deus. Eu posso te contar algo? Você ainda vai ganhar toda a sua família para Jesus. Eu posso melhorar? Você ainda vai encontrar os seus amigos na igreja, você vai encontrar os seus colegas na igreja, e eles servindo a Jesus, e talvez você vai dizer, eu nunca preguei para você, eles vão dizer, você que pensa, o seu estilo de vida sempre transmitiu a glória de Deus. Quem deseja viver tudo isso? Uma mão levantada há pouco, erga as duas, erga a voz, dá um grito de glória mais alto que pode. Atos 29 está sendo escrito no Jardim Remberg e na tua casa. Alguém pode dizer aleluia? Pastor, o senhor já falou de 2 estilos. Primeiro, eu prego de forma consciente. Mas quando eu prego de forma inconsciente, segundo, eu prego 24 horas por dia. Até sonhando, às vezes a gente sonha dando glória. Cantando o hino, estamos pregando. Às vezes sonha falando em línguas, estamos pregando. 24 horas por dia, pregando inconscientemente. É por isso que existem nações e empresas que odeiam o crente. Porque o crente não precisa ficar pregando e nem dizendo que ele é crente. Inconscientemente ele já faz tudo isso. O jeito como ele fala, o jeito como ele se comporta, já denuncia. Não adianta, não tem nem como se esconder. Você é crente. Eu me lembro de um professor de filosofia que eu conheci em 2018. Trabalhei com ele por 3 meses. E ele dizia que o seu pai foi um dos fundadores do PT. Ele dizia, pastor, o senhor não é de esquerda? Eu falei, não. Ele disse, pastor, mas eu gosto de conversar com você. E qualquer dia eu vou na sua igreja. Como que eu estava trazendo aquele homem para Cristo sem pregar para ele? Eu não pregava para ele. Eu chegava lá e ficava falando com ele sobre o Sócrates.
Platão, sobre Aristóteles, às vezes sobre os deuses do Olimpo, mitologia grega. Eu ficava conversando com ele sobre o mundo helenista, e ele dizia que queria a igreja, porque inconscientemente o seu estilo de vida anuncia o evangelho de Deus, anuncia o evangelho de Cristo. E eu finalizo agora. Qual é a terceira forma de pregar? Essa que nós vemos muito presente, a internet. É o lugar de pregar. É o lugar aonde você tem que anunciar Jesus. Se quem entra no seu perfil de Instagram vê tudo menos Jesus lá, está na hora de refazer esse perfil. Está na hora de mudar as postagens. Se lá no seu Facebook tem tudo menos Jesus, está na hora de mudar esse negócio. Pastor, como que eu vou pregar o evangelho nas redes sociais? Primeira coisa que você tem que fazer, vai doer muito, é ser liberto da cultura da escravidão digital. Facebook é empresa, Instagram é empresa, WhatsApp é empresa, YouTube é empresa. Pastor, essas empresas vendem o quê? Elas vendem muitas coisas. E às vezes você compra sem perceber. Mas essas empresas, elas vivem de produção de uma coisa. O que eles produzem? Eles mesmos nada. Na maioria das vezes, nada. Eles colocam a multidão de pessoas para produzir para eles. O quê? Conteúdo. A gente vai no Instagram em busca de conteúdo. Que o Instagram produziu? Não, eles não precisam produzir. Você produz de graça para ele. Pastor, e no YouTube? A gente vai em busca de conteúdo. O YouTube produz? Não. Você também, às vezes, produz de graça para ele. O TikTok nem se fala. Tem crente fazendo dancinha, produzindo para os chineses, trabalhando para os chineses, e eles felizes da vida. Eles vão produzir conteúdo para quê? Se as pessoas estão produzindo de graça e fazendo isso sem ganhar nada. Talvez você diz, pastor, mas o senhor também não posta? Tudo meu é intencional. Me acompanha. Eu ganho com isso. Porque eu não vou aceitar trabalhar de graça. Eu não vou aceitar ser um escravo das redes sociais. É empresa. Se eles ganham, eu também tenho que ganhar. Se eles ganham, você também tem que ganhar. Eu sei que isso vai quase dar um nó na sua cabeça. Mas se você levar a sério a minha fala e começar a estudar sobre isso, você vai ser liberto disso. Porque quem mais trabalha para essas empresas são as pessoas mais pobres e miseráveis. Você olha o perfil, você vê, meu Deus, isso aqui é uma pessoa miserável, trabalhando de graça. E o outro de graça, de graça, de graça, de graça. Deve pegar essas empresas e colocar evangelho nelas. Tem que pegar Facebook, encher. Já que é para trabalhar de graça, eu vou trabalhar para Jesus aqui. Tome texto bíblico. Já que é para trabalhar de graça aqui no YouTube, eu vou trabalhar para Jesus. Tome-lhe conteúdo bíblico, tome-lhe vídeo de culto, tome-lhe cortes de culto. Já que é para trabalhar de graça, trabalhe para Jesus, porque para Jesus parece que trabalhamos de graça, porque ele não deve nada para ninguém. E depois ele recompensa tudo. Um dia o Pedro foi perguntar quanto que ganharia trabalhando com ele e disse, você quer saber? Nessa vida, 100 vezes mais, só eu pago. E na próxima, e no futuro, a vida eterna. Quem acredita, dá um glória para Jesus. É isso, pastor. E como eu prego o evangelho na internet? Perguntinha básica. Quem você segue na internet? Às vezes tu é crente, seguindo as pessoas mais endemoniadas da internet. Às vezes você é crente, seguindo satanistas que são declarados inimigos da sua fé. Às vezes você é crente. Eu sou a mulher de Deus, mas as mulheres que você segue na internet são inimigas das mulheres de Deus. Às vezes você diz que você é crente, mas as pessoas que você segue estão matando a sua fé. Você não prega o evangelho assim. Você anuncia a glória de Deus. Quando as pessoas que você segue te faz ficar mais crente, mais cheio do Espírito Santo. Desanimei você, não é? Te faz ficar mais cheio da presença do Todo-Poderoso.
Quando as pessoas que você segue te fazem amar mais a família, te faz amar mais a palavra de Deus. Pastor, como que eu anuncio o evangelho na internet? Quando você curte aquilo que edifica, aquilo que te enche da presença do Todo-Poderoso. Quando você curte aquilo que te deixa mais inteligente. Mas o que tem de curtida de crente em palhaçadas e em postagens idiotas e imbecis, não se conta no dedo. Está lá o vídeo idiota e o crente curte. Está lá a postagem imbecil e o crente curte. Pastor, quando é que eu anuncio o evangelho na internet? É quando os seus comentários são para edificar pessoas, porque tem crentes entrando em postagens que foram feitas para fazer comentários diabólicos, preconceituosos, racistas, comentários ofensivos que não estão edificando em nada. Agora, quando você quer anunciar Jesus na internet e trazer a glória de Deus para esse ambiente, os seus comentários vão edificar quem está lendo. Os seus comentários vão levar Cristo até quem está lendo. É isso que você precisa. E eu finalizo. Quando é que você serve a Cristo e anuncia a glória dele na internet? Quando seus compartilhamentos é para a glória dele. Você só compartilha o que glorifica ele. Você só compartilha o que louva ele. Você só compartilha o que te enche da presença dele. Você não está lá para compartilhar violência, vídeos de pessoas matando. Você não está lá para compartilhar desgraça alheia, vídeo de alguém caindo e os outros sorrindo, como se fosse bonito, essas coisas chatas que fazem mal. Você está lá para compartilhar para quem quiser saber. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus em breve vem, Jesus é poderoso, Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus está vivo, Jesus é louvado, Jesus é adorado. Eu estou profetizando para quem acredita. Atos 29 não parou, está sendo escrito, receba poder para continuar escrevendo, receba a graça para continuar escrevendo.